Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. 5 causas emocionais que talvez sejam a raiz de todo o teu sofrimento nas tuas emoções que você vem carregando há muitos anos na tua vida. E a partir deste vídeo, a tua vida pode começar a mudar. Se você começar a construir o seu autoconhecimento. Ansiedade, pensamentos acelerados, medos, insegurança, dependência emocional. Uma trava depende da outra. A raiz daqui são os pensamentos. Esse é o meu público. Mulher, eu vou logo na fonte das emoções, que é a mulher. Ela precisa fortalecer, crescer a sua mentalidade. Quando a mente se abre a uma nova ideia, jamais ela retornará à sua forma, ao seu modo original. Não. E a partir desta aula, a sua vida vai começar a mudar, porque você vai começar a entender sobre as suas emoções. Eu sou Jair Cavalcante, sou cientista comportamental da saúde emocional da mulher, não por graduação, formação, não tudo certo quem é graduado, mas eu sou pesquisador, eu tenho resultados, eu já impactei mais de 10 mil mulheres, eu tenho 40 grupos do WhatsApp. As terapeutas hoje que você vê por aí não são blindadas, elas adoecem nas suas emoções por causa das 5 travas emocionais. Psicólogas têm problemas nas suas emoções, pastoras também têm. Mas quando você começa a entender sobre a raiz da PNID, das 5 travas emocionais, você não vai mais conectar o sofrimento das pessoas na sua essência, absorver. Isso é o que constrói as dores das suas emoções. E agora, a partir dessa aula aqui, você vai aprender a construir essa blindagem emocional. A primeira coisa é saber qual é a raiz da PNID. São os pensamentos. Para você estar viva, você precisa pensar. Se você não pensa com a sua consciência, você já morreu. Se a sua consciência parar, acabou-se. Então, é preciso entender que você precisa aprender a gerenciar seus pensamentos com técnica. Eu estou aqui para isso, é para te ajudar. As 5 travas emocionais podem estar escravizando a tua vida emocional. Isso daqui pode ser a raiz de todo o conflito emocional da tua vida. E como fazer para entender as suas emoções? Como fazer para construir a gestão das suas emoções com técnica? Eliminando as 2 últimas travas e gerenciando as 3 primeiras. Ansiedade, pensamentos acelerados e medos, isso daqui não tem controle. Se alguém falar por aí para você, controle as suas emoções, isso é mentira, não dá para controlar. Controle o seu medo, não dá para controlar. Controle os pensamentos, não dá para controlar, porque o pensamento ele é fluido, é como a água. Não dá para segurar a água sem ela sair. É a natureza. O pensamento ele vai e volta a hora que ele quer, mas você pode construir novos pensamentos a partir de novos conteúdos. O conteúdo RDE, Raízes das Emoções, o que eu criei, esse método aqui, ele vai te ajudar a gerenciar os pensamentos. Quando você começa a gerenciar os pensamentos, quando você começa a ativar o seu cérebro, reprogramar a sua mente, aí sim você vai estar no comando da situação. Você vai estar no gerenciamento, no controle da sua vida. Você pode controlar sim o seu cérebro, reprogramar o seu cérebro. Mas mente, pensamentos, sentimentos e emoções não tem controle, tem gerenciamento. É a tese do RDE e é aplicável na vida. Mais de 10 mil mulheres já aplicaram e mudaram as suas vidas. Quando você começa a entender que ansiedade, pensamentos acelerados, medos, insegurança e dependência emocional, a causa, a raiz disso daqui são os pensamentos, mas tem uma causa maior. É a ignorância. Quando você não se conhece a si mesma, você vai entregar toda a sua energia para aquilo que está fora da tua cabeça, o externo. Isso daqui você não tem poder para mudar, para controlar.
mudar a vida de uma pessoa. Não dá para mudar a vida de ninguém. Se você hoje está numa relação tóxica, se você hoje está numa família tóxica, trabalho tóxico, você hoje pode resolver essa situação sim. Sabe como? O conflito emocional é sinônimo de ignorância. Osés 4,6, meu povo perece por faltar conhecimento. Então, quando você começar a se encher de você mesma, construir o seu autoconhecimento, a partir desse conhecimento que eu estou te entregando aqui agora, gestão das emoções com técnica, ou seja, você vai resolver as 5 travas emocionais que estão acometendo e acorrentando as suas emoções. Construção do autoconhecimento, isso tem poder curativo, isso tem poder para mudar a tua vida. Eu espero que essa dica aqui tenha te ajudado. Eu sou Jair Cavalcante, sou professor da saúde emocional da mulher. Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Presta bem atenção no que eu vou falar, porque muita mulher me procura. Professor Jair Cavalcante, olha, eu tenho ausência de foco, disciplina, eu tenho desânimo, eu tenho ausência de força. O que é que acontece comigo? Eu tenho preguiça realmente de estudar sobre as minhas emoções. Eu falo só uma coisa, e isso também pode servir para você que está ouvindo aqui agora, para você que está me assistindo, para você que vai compartilhar essa dica de ouro aqui para quem você se importa, para quem você ama. A ausência de foco, disciplina, ausência de força, coragem, desânimo, modo tartaruga, preguiça, tudo isso é a ausência de um propósito de vida. A pergunta é, o que é que você está fazendo hoje da sua vida? Qual é a sua causa? Qual é o seu lema? Você sabe o que significa ter um lema na vida? Lema é um propósito. Agora, talvez hoje você esteja vivendo em um dilema. Dilema são 2 propósitos. Nenhuma mulher pode chegar ao sucesso com 2 propósitos. É impossível. Falta de força para estudar sobre as suas emoções. Aí você me pergunta, professor Jair, mas eu tenho que estudar sobre as minhas emoções? Não, você não tem que estudar se você não quiser. Mas você sempre vai ser o que você é, você sempre vai ter essa vida, nada vai mudar na tua vida. A pergunta é, você está satisfeita com essa blindagem emocional? É isso que eu quero falar para você aqui hoje, sobre blindagem emocional. Você sabe o que significa isso? Ter uma blindagem emocional é você ter clareza, visão e discernimento do mundo. É você ter um mindset aberto, um mindset de aprendizado, não um mindset fixo, aquilo que você acha que são os seus valores. Talvez os seus valores hoje estejam equivocados. Por isso que você está num conflito, você está sem rumo, você está precisando de quê? De um método. O método que você construiu para a sua vida, desde o dia que você nasceu até hoje, não está te levando a lugar algum. Então vem para o meu método. Método RDE, Raízes das Tuas Emoções. Esse método vai te ajudar a construir uma blindagem emocional. Você vai sair da ausência de foco, ausência de disciplina, força, coragem, desânimo, preguiça. Tudo isso é ausência de propósito. Quando você constrói a blindagem emocional, tenha plena convicção do que eu vou te falar aqui agora. Ninguém constrói uma blindagem emocional se não tiver um propósito de vida. Ah, professor, mas eu não tenho um propósito de vida. Eu te dou uma sugestão. Teu propósito a partir de hoje vai ser a construção do seu autoconhecimento. Eu estou aqui, te entregando gratuitamente uma dica de ouro sobre blindagem emocional. É aquilo que vai fazer você não cair mais em laços, ciladas e armadilhas emocionais. Talvez hoje você esteja presa, mas não sabe o que é que está te prendendo. Porque se você não sabe que você está numa prisão mental, como é que você vai sair dessa prisão? Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu já impactei mais de 10 mil mulheres. Eu sou
um cientista comportamental. Porque eu estou rindo aqui? É porque eu não tenho graduação. Eu vou ser criticado com isso, mas eu não estou nem aí, porque eu tenho resultados. Eu estudo há 7 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, de domingo a domingo. Então não tem como alguém que se dedica arduamente, que entrega sangue, suor, lágrimas e noites em claro, por um propósito e uma causa: ajudar pessoas, ajudar mulheres a construírem uma blindagem emocional, sair da relação tóxica, sair debaixo da asa da mãe, com medo de sair de casa, com medo de arranjar um trabalho que faz o seu coração cantar e fazer muito dinheiro com isso, com medo de arranjar um casamento, um namoro, tem medo. Isso tudo pode ser o quê? Ausência de propósito, ausência de um sonho. Se você não sonha, você não tem nada para realizar. Agora, pense o que você quer da sua vida. Se hoje você não tem uma blindagem emocional, é porque você não tem um propósito ainda. E o propósito hoje é a construção do teu autoconhecimento. Pega esse conhecimento aqui que eu estou te entregando e transforma isso em autoconhecimento. Aprenda uma coisa: quem aprende não depende. Não dependa de ninguém aqui na Terra. Porque se você hoje já tem mais de 18 anos, você é a única responsável para construir o seu histórico de vida, a sua história, seu propósito, sua causa, o seu lastro, a sua bagagem. Você quer deixar o quê aqui nessa terra? Nada, tá tudo certo. Mas se você for só uma soldadinha, você sempre vai cumprir ordens e você vai ser submissa. Tá tudo certo. Mas se você começa a construir uma mente de general de guerra, uma mente de águia, aquela que voa acima das nuvens, aquela que não toma chuva, você vai começar a voar acima dos seus problemas e dificuldades. Se você construir essa mente de general de guerra, mente de águia, jamais você vai ser uma subalterna. Isso é escolha. E aqui em cima, como general de guerra da tua mente, da tua vida, você vai ter condições de ajudar pessoas. Primeiro você vai se encher de você. Você vai entender o que mais importa na tua vida, que não são pais, filhos, marido, trabalho, não é nada disso. Isso faz parte do processo, sim, com certeza. Mas a ogiva nuclear, o centro do processo é você. Isso não é arrogância, prepotência, não, isso é inteligência. Se você abraçar o que eu estou falando aqui na tua mente, não por persuasão, não, mas por aceitação mental, por adesão ao conceito da ativação cerebral, da reprogramação mental, da neurociência. Se você abraça isso, você vai construir a sua blindagem emocional e nunca mais você vai ser a mesma na sua vida. Viva uma vida simples, porém extraordinária. É o que eu desejo para você. Sou o professor Jair Cavalcante, sou professor da saúde emocional da mulher. Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Se hoje você está vivendo numa situação tóxica, se você está numa família tóxica, se você tem um marido tóxico, um trabalho tóxico, esse vídeo é para você. Compartilha com quem você se importa, compartilha com quem você ama, porque essa dica de ouro aqui pode fazer quem você se importa se livrar dessa situação. E principalmente você que está assistindo a esse vídeo aqui agora. Eu sou Jair Cavalcante, sou professor da saúde emocional da mulher. Presta bem atenção. Situação tóxica. Como sair? É não entrar nessa situação. No início do relacionamento, muita gente não faz o RH. Professor, o que significa RH? Recursos humanos. Você vai fazer o RH desse parceiro que você vai iniciar uma relação. Deixa o que tem que acontecer depois. Isso vai ser consequência da consequência da consequência, se é que você me entende. Primeiro você vai fazer agora o RH. Você vai fazer perguntas para ele. Qual é o seu sonho? Qual é o teu propósito de vida? Me fala qual é a tua causa. Me fala por que você quer ficar comigo. Faz essas perguntas para ele. Talvez, se ele tiver a mente rasa,
Se ele tiver a mente voo de galinha, se ele tiver uma baixa frequência mental, ele vai achar que você está curtindo com a cara dele. Ele vai achar que você é estranha. Que pergunta mais sem lógica? Como assim? Qual é a minha causa? A minha causa é você, o meu propósito é você. Claro, porque eu quero ficar com você, porque eu quero cuidar de você. Se alguém te der essa resposta, você fala assim, ó, espera aí que mãe tá me chamando, eu já volto. E ó, nunca mais você aparece perto dessa criatura, porque é um narcisista, porque é alguém que quer dominar a tua mente, é alguém que quer no início entregar todo ouro para você, mas esse ouro ele não reluz, é latão. Esse ouro ele só tem aparência. Essa pessoa quer ficar perto de você 24 horas. Essa pessoa ela vai ser um sanguessuga das tuas energias emocionais. Por que eu falo isso? Porque isso é muito óbvio. Se alguém entrega demais além da conta, com certeza alguma coisa está errada. E você tem que abrir os seus olhos mentais para que você possa entender qual é o propósito e a causa dessa pessoa que quer ficar com você. Sexualidade é consequência da consequência da consequência. Um casamento ou um relacionamento, bom que seja depois do casamento, mas uma relação sem sexo é uma relação doente. Mas sexo é tudo na relação? Não, porque se for tudo é sexolatria e tudo é Deus, não é o sexo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer numa relação é o RH. É perguntar qual é o propósito dele estar com você. O porquê, o pra quê, o porquê, o pra quem essa relação vai servir. Qual é o propósito de vocês estarem juntos? É isso que você tem que atentar. Se a pessoa começa a querer te rondar 24 horas, ficar muito perto de você, te chamar lá no WhatsApp e ele ficar impaciente porque você não responde e ele começa a te condicionar. Eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você. Se ele começa a falar coisas que você nunca ouviu de ninguém, claro, porque talvez você já vem de relacionamentos tóxicos e você apenas modelou esses relacionamentos e com certeza pessoas feridas ferem pessoas. Essa pessoa talvez seja um narcisista ou não, ou talvez seja alguém que está preso na síndrome do Peter Pan. É um homem com a cabeça de menino, ele quer você como mãe. Você vai se ferrar do mesmo jeito. E você, se estiver na síndrome da Cinderela, você vai querer ele como pai. Você vai se ferrar do mesmo jeito. Então, eu sempre falo, qual é o seu, mulher? Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua causa? Se você não tem, então essa pessoa ela pode entrar na tua vida muito fácil, porque você não tem a blindagem emocional. Eu sempre falo aqui, blindagem emocional começa com a construção do teu propósito de vida, construção do autoconhecimento. Isso vai te dar todo embasamento, todo lastro, toda bagagem de começar a ler as emoções dele quando ele chegar perto de você. Eu posso te ensinar a ler as emoções das pessoas. Isso seria interessante para você? Você se livrar de uma relação tóxica. Como é que você vai sair dessa relação? Não entrando nela. Entendendo que o que mais se importa nessa vida é você. Não é essa relação e não é ele. Jamais. Ele apenas vai agregar alegria na tua vida. Ele não vai agregar felicidade, porque você já tem que se encher dessa tal felicidade, como diz o poeta raso. Porque se ele morrer, ele vai morrer um dia. A felicidade não pode morrer, porque ele não é a felicidade. Você é que tem que construir essa felicidade, como eu já falei aqui. Ele apenas vai agregar alegria na tua vida. Para finalizar, muita gente fala assim, mas as pessoas são mascaradas, os homens são mascarados. Eu não estou falando 100% não, porque, preste atenção, eu não tenho máscaras. Todo mundo que me conhece sabe disso. Mas aquele homem que tem problema nas suas emoções, aquele homem que tem problema de relacionamento,
Aquele homem que não tem causa nem propósito, ele com certeza ele pode se tornar um manipulador para apenas brincar com você, com as suas emoções e ter você como um troféu. Eu consegui, eu suguei ela, eu tenho ela a hora que eu quero. E quando eu abuso, eu mastigo você, cuspo fora. Isso é um narcisista, ele não tem sentimento algum. Então, para que você possa sair disso, evita entrar. Agora, para isso, tem que estudar sobre as suas emoções. E se você, porventura, já está numa relação tóxica, vem estudar comigo o RDE, Raízes das Emoções, e você vai conseguir sair dessa relação. Tenha certeza, porque você vai olhar primeiro para dentro de você. Você não vai olhar para a prisão que o outro está te submetendo, não. Eu sou Jair Cavalcante, sou professor da saúde emocional da mulher. Relação tóxica vai te aprisionar, vai matar a tua alma mesmo em vida. E consequentemente, seu corpo vai cobrar. E você vai se ferrar. Isso é fato. Eu sou professor da saúde emocional da mulher. Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Quando você começa a construir o gerenciamento das suas emoções, quando você começa a resgatar essa saúde, aí você começa a buscar o quê? O autoconhecimento. E quando você equilibra, alinha as suas emoções, aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai conseguir resgatar o seu filho que está preso, talvez, eu não sei, lá no quarto. Se você tem um filho, filha, se ele é criança, se ele tem 10 anos, se ele tem 15 anos, se ele tem 20 anos, se ele tem 30 anos, 40 anos, mas está preso em si próprio, se ele está preso em si mesmo, ele está preso nas suas próprias emoções e, consequentemente, ele está aprisionado dentro do próprio quarto, onde você, mãe, você não consegue mais falar assim, vem comer, vem almoçar, vem estudar. Você não tem mais autoridade, autonomia para resgatá-los desse quarto. Como fazer? Qual a forma e qual o modo de agir quando tem um filho que está preso dentro do quarto? Hoje, você consegue resgatar o seu filho que está lá? Talvez sim, né? Talvez não. E se não consegue resgatar, você vai deixar ele lá? Até quando? Bater de frente? Saia daí, menino! Bora! Chega pra cá! Corre! Ele não vem. Pode gerar conflito com ele. E você sabe como é que está acontecendo isso hoje aí na sua vida, na sua casa, quando você chama ele para sair do quarto. O que é que acontece? Bate de frente com você e você recua, né? Porque você não quer conflito com ele. Mas a questão é, quando foi que ele começou a ficar no quarto? De quem é o filho? Ou seja, quem é a mãe e quem é o filho? Quem foi que nasceu primeiro? O que mais importa na tua vida, mãe? Isso são perguntas que você deve entender, que você deve buscar na sua autorreflexão. Você precisa fazer uma autoanálise. Quem é mais importante na tua vida? É você ou é seu filho que está preso no quarto? Não é fácil. Não, a situação pode ser complexa. Mas você tem que entender, alguém é mais importante na tua vida. Quem é mais importante na tua vida? E quando você começa a descobrir isso, aí você começa a ter novas atitudes sobre alguns gatilhos mentais para que você possa entrar realmente, penetrar na mente dele. Não por arrogância, repressão, isso não existe. Não existe. A gente não pode tratar ninguém com repressão, não. Forçar. É preciso ter estratégias, é preciso você estudar, é preciso você, mãe, conhecer-se a si mesma para poder entrar na mente dele através de gatilhos mentais, através de perguntas estratégicas. Por que ele está lá? Por que ele não consegue sair de lá?
Um exemplo bem interessante de duas mães falando com os filhos. Duas mães. Eu sou pai, mas eu vou falar como mãe. Preste atenção. De tanto a gente ouvir relatos, experiências, a gente começa a entender como é que funciona a mente das mães. O filho tirou nota baixa. E uma mãe chega para ele e fala assim: de novo você tirou nota baixa? Tá cortado o celular, tá cortado o videogame, e se não melhorar essa nota, você vai levar uma surra. Já falei, tá avisado. Essa é a mãe número 1. Vamos ver qual tipo de mãe que você vai se encaixar. A segunda fala assim: mãe te ama, não esquece disso. Leva para ele o chocolate. Fala assim: o que é que você precisa fazer? O que é que a tua mãe precisa fazer para te ajudar? Pra gente juntos, eu e você, pra gente melhorar essa nota. O que é que você vai fazer para melhorar essa nota? Esse é o poder dos gatilhos mentais, é o poder da persuasão, sabe? Você que é mãe, você precisa começar a estudar sobre gatilhos mentais, sobre mindset. O método Mente Meteoro, ele faz a mulher, ele cria essa vontade de você começar a estudar sobre gatilhos mentais, sobre metanoia, sobre disruptura, homeostase, estoicismo, sobre a mente consciente, né, que é a mãe que é o padrão, que aceita tudo, que o filho fala e a mãe baixa a cabeça. Não é bater de frente com ele, não, jamais, mas é a mãe criar uma autoridade de mãe realmente, entender que o que mais importa na vida não é o filho, não é o marido, não é a família, não é trabalho. O que mais importa na vida é ela, é a mãe, é a essência dela, é a alma dela, é a mente subconsciente dela, que é a mesma coisa, é a alma. Isso é o que mais importa, e ela tem que se colocar como mãe e tem que transmitir autoridade. Autoridade não é gritar, autoridade não é reprimir, oprimir, não. Autoridade é falar com poder argumentativo, falar com sabedoria e, mais do que nunca, sempre criar perguntas. Exemplo, Jesus Cristo. Excepcional. Ele sempre respondia as coisas com uma pergunta. Ele sempre perguntava: quem dizes que eu sou? Então, quando a mãe começar a estudar sobre ela própria, sobre como por quê? Para que Deus criou você? Hein, mãe? Para que Deus te fez? Para ter filhos? Para ter um menino no quarto, preso? Aprisionado pelas suas próprias emoções? Não. Deus criou você, mãe, para quê? Transbordar mentalmente falando e transbordar também em todas as áreas da tua vida. Jacó, aonde ele tocava, ele prosperava. Então você, quando tocar no teu filho, na mente dele, ele vai sair do quarto. Mas para isso você tem que fazer a pergunta correta, a pergunta certa. Você tem que saber perguntar. Porque se você ordenar para que ele saia do quarto, ele não vai sair. Porque ele está preso, aprisionado nas suas próprias emoções e assim preso no seu próprio quarto. Por quê? Porque o digital, ele é fantástico. O digital, ele gera um entretenimento, ele gera uma endorfina, hormônio do prazer. É o mesmo hormônio de quando você vai para a academia, faz o exercício físico, toma um banho, aquele hormônio. O hormônio, depois que você come um chocolate, o hormônio do orgasmo, quando ele está jogando ali o videogame, gera esse hormônio também do prazer. E isso pode ser uma falsa sensação de prazer, porque ele apenas está se aprisionando. Agora, interessante é não deixar o hábito.
ele se enraizar. Mas já que ele está preso no quarto hoje, é preciso criar a estratégia, é preciso criar o passo a passo, o método Mente Meteoro. Ele vai te ajudar a resgatar ele do quarto. Mas primeiro, você tem que resgatar a sua autoconsciência, mãe, a sua autoconsciência, o seu autoconhecimento. Você precisa entender como funciona esse método para aplicar o método dentro do quarto do filho. Ou no filho que está dentro do quarto. Você está entendendo? Do jeito que você está hoje, você é capaz de fazer isso? Responde aqui embaixo se você é capaz de resgatar o seu filho que está dentro do quarto hoje. Sem estudar, sem criar uma estratégia, sem entender que reprimindo ou mandando não vai dar certo. Você precisa conquistar. Você precisa se conectar a ele. Você precisa criar histórias. Histórias conectam. Histórias conectam. E conexões geram soluções. E solução gera crescimento. E crescimento gera libertação. Gera liberdade. E se você não começar a entender como funciona a sua mente, estou falando para você, mãe, que tem um filho que está preso no quarto, pelo digital, pelo videogame, pelo celular, você precisa começar a gerenciar. Antes de você gerenciar o quarto do seu filho, que você deve fazer isso, você precisa aprender a gerenciar. Estou falando de você, mãe. Você precisa gerenciar a sua mente, seus pensamentos, sentimentos e as suas emoções. Construir essa blindagem emocional e passar essa blindagem para o seu filho. Para você virar a sua chave mental e ajudar o seu filho também virar a chave mental dele e mostrar para ele o que é que mais importa na vida. Que não é jogos, celular, não, isso faz parte do processo apenas. Mas o processo é o quê? É a essência dele, é a alma dele. Claro que as mães não falam disso para os filhos, sobre a essência dele. Sobre o que é que agrega valor na vida. Sobre se ele conectar com alguma coisa que não agrega valor à vida dele hoje, ele só vai perder tempo. Então, se alguma coisa está incomodando ele, é preciso resolver isso. E um ponto forte para você resolver é mostrar o que mais importa na vida dele. Porque quando ele começa a ter o seu próprio autoconhecimento, veja só, isso é fantástico. Ou seja, se a mãe começa a ajudar ele a reprogramar, mostrar, nada de opressão, repressão, não, mas mostrar apenas. Quando esse cara tiver com 20 anos, ele vai estar com uma blindagem emocional. É importante que as mães, quanto mais jovem um filho, é melhor. Porque quando ele tiver na idade de adulto, ele não vai ter a síndrome do Peter Pan. Que síndrome é essa? Como também muitas mulheres hoje têm a síndrome da Cinderela, né? Peter Pan é aquele homem que ainda é condicionado pelos pensamentos da mãe e mata a esposa de raiva. Deixa seu filho em paz, mãe. Deixa seu filho viver o casamento dele. Mas para isso o filho já é adulto. Ele tem que construir a sua própria história de vida. Ele tem que construir o seu legado. Ele tem que construir o seu caminho. Porque se ele não construir, a mãe vai continuar construindo e vai terminar intoxicando ele. E a tendência é o que? Pode ser uma janela para intoxicar o casamento também. Como também tem a mulher que tem a síndrome da Cinderela, ou seja, aquela mulher que deixa a menina agir na vida dela, ela não tem autonomia, ela é vitimista. É aquela mulher que fica sempre olhando para baixo, aceitando tudo que falam, não tem um pensamento crítico. É a boazinha. Ela é tão boazinha que acaba sendo pisada. É a certinha. É tão certinha que está errada. Então é interessante que você
Arranque essa síndrome da Cinderela. Se você é mulher, se você é mãe. Por quê? Porque assim, você não vai construir uma blindagem emocional. Porque você está vestida com a mediocridade. Você está tendo uma mente voo de galinha. E nada de errado. Tudo tem seu tempo e a sua hora. Agora, o tempo de plantar é hoje. É um tempo para cada coisa debaixo do céu. Mas o tempo de plantar é todos os dias. Então hoje é o tempo de você se tornar uma mulher anormal. É o tempo de você sair da mediocridade, arrancar essa menina dentro de você, a síndrome da Cinderela. Eu estou falando de inteligência. Estou falando de atitude, de ter autoridade, autonomia, de corrigir com amabilidade. Corrija seu filho, mas corrija com amabilidade. Porque quanto mais você reprime, quanto mais você grita, fala alto, você está ensinando ele a fazer a mesma coisa quando ele tiver oportunidade de fazer. As pessoas ásperas, elas atraem pessoas assim e ensinam quem está perto dela a ser do mesmo jeito dela. Seu filho só está lá no quarto, no silêncio, lá, só Deus sabe o que ele está fazendo, só Deus sabe o que ele está vendo, o que ele está consumindo. E isso para a mãe é muito angustiante. Seria interessante que ele fosse para a rua, como a gente fazia. Eu fazia isso, tomava banho de chuva, brincava com carro de lata, saía jogava bola no campo, era muito bom e gritava, e os pais em casa ficavam ouvindo o grito dos filhos e estava tudo certo. Hoje os filhos estão perto dos pais, mas é angustiante porque os pais não escutam um barulho da voz deles. Quem foi que deixou ele entrar lá? Ou quem foi que botou ele lá? Alguém deixou ou alguém botou ele lá para sobrar mais tempo para você. Se você deixou ele entrar lá, existe uma coisa chamada regras, normas, critérios. Isso era um tempo, né, que não existia celular. 90, né? 90, 95 por aí, não existia celular. Não, a internet era para algumas pessoas. Então a gente brincava como a gente podia, a gente se virava, fazia a nossa própria brincadeira. Mas antes de anoitecer a gente tinha que estar em casa. E a gente estava em casa. Comece a corrigir, corrija. Comece a entregar para ele, mas use gatilhos mentais da recompensa. Recompensa não, da reciprocidade, que é melhor. Você entrega uma coisa para que ele devolva outra para você. Você está entendendo? Você entrega um tempo para ele jogar o videogame, mas para que ele estude tal hora. Você determina dias da semana para que ele jogue. Não precisa jogar todo dia, não. Ele vai sendo produtivo. Quanto mais ele produz dentro de casa, bota ele para fazer algumas tarefas em casa, para organizar a questão do foco e a disciplina, treinar ele, a questão organizacional, a roupa quando ele chega da rua, da escola. Tem pirralho que tira a roupa e a calça fica em pé. Não sei que mágica é essa. Tem mãe que vê isso, dá um grito no pirralho e amanhã ele faz de novo. E amanhã outro grito. E no outro dia ele faz de novo, e assim vai criando um ciclo vicioso, uma ilusão de autoridade. Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais. Quem grita não está usando da sua autoridade, está usando da sua frustração, porque talvez foi gritada quando era criança, a mãe gritava muito, aí o seu cérebro está espelhando aquilo que você viveu no seu filho. E é preciso quebrar esses padrões. É preciso você cortar com as crenças e valores que sabota a sua mente. Começar do zero a construir uma nova criação para o seu filho. Com amabilidade, eu tenho certeza que você vai resgatar ele do quarto. E eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te ajudar. Mas você precisa estudar o método. Você que é mãe ou não é. Jamais você pode abrir essa boca
para falar: eu sou lerda, eu sou lenta, eu sou devagar, meu filho é assim por causa de mim. Não, você não pode abrir a boca para falar isso, porque você está se degradando, porque você está proclamando aquilo que você não deve ser. Primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você, centésimo você, aí depois o seu filho. Quando você tomar essa consciência, e eu vou além, você precisa entender, lá em Oséias 4,6, meu povo perece por faltar conhecimento. Se você está assim, seu filho está preso no quarto, ou você botou ele lá para sobrar tempo para você e agora ele não quer mais sair, ou ele entrou e você não colocou regras para que ele saia e entre na hora que você determinar. E eu vou além. Se você diz que não sabe fazer nada e não sei lidar com essa situação, Apocalipse 3,16 fala assim: seja fria ou quente, morno eu vomito. Se você aceita tudo que seu filho fala e você não tem condições e acha que isso está normal, ou, quer dizer, normal isso não está, eu tenho certeza, mas talvez tem mães que acham que é normal, um filho tá lá e está tudo certo, ele está seguro em casa, mas não está seguro, ele está passando por uma lavagem cerebral digital. Aqueles pais que entregam celular aos filhos para sobrar tempo para ele, ou a filha com 12 anos e a mãe nunca fiscaliza o celular dela, porque acha que é invasão de privacidade. Jamais pense assim, mãe, jamais, porque só é invasão de privacidade se a filha comprar o celular com o próprio dinheiro. Ela está morando na tua casa, ela está comendo da tua comida, mãe. Então você tem todo o direito, você deve fiscalizar, porque ela não tem estrutura emocional ainda para separar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ela normaliza tudo, tudo para ela é normal. E a idade dela, ela está descobrindo as coisas. E você tem que mostrar o caminho da descoberta, não o celular, não o conteúdo do celular. Os seus filhos não têm culpa, porque existe mãe que bota a padecer nos filhos. A mãe é arrogante, prepotente, egoísta, autoritária, totalitária. A mãe é tóxica, abusiva em relação a seus filhos. Ou tem mãe que simplesmente não tem paciência, ou tem mãe que simplesmente também espelha aquilo que passou com a sua mãe na sua filha ou no seu filho. Ou tem mãe que passou um dia, eu sei que não é fácil, é difícil, mas se você não estudar técnicas para construir o gerenciamento das suas emoções, vai ser mais difícil ainda, sim ou não? Vai ser mais difícil ainda, sim ou não? Vai ser mais difícil ainda, sim ou não? Eu estou aqui para te ajudar. Determinar regras para ele, normas, critérios para que ele use o celular. Porque depois que fica adulto, aí é bem mais difícil. Não é possível, claro que não. Porque eu estou aqui influenciando a mente de vocês, mães. Esse é o único poder que eu tenho, é de influenciar. Eu não tenho o poder de mudar a mente de ninguém aqui. O estoicismo, a filosofia estoica fala que fora da sua cabeça você não tem controle. Então, o único poder que você tem é o quê? É de influenciar. Então é isso que você vai aprender nesse método para poder resgatar o seu filho do quarto. Ou para você blindar a mente do seu filho em relação ao celular. Por quê? Porque você vai criar normas, critérios, regras para ele. Não vai deixar, toma o celular e pronto. Você não pode fazer assim. Como eu falei, ele não tem estrutura emocional para lidar sozinho com o conteúdo digital. Tudo tem que ter regras, normas, critérios, método, passo a passo, estratégia. E você, no método Mente Meteoro, se você quiser saber mais, você vai aprender tudo isso em mais de 100 videoaulas. E eu digo mais, se tudo que eu estou falando aqui não acontecer na tua vida, eu devolvo o teu investimento.
Terceiro tema que eu falei aqui foi: seus filhos não têm culpa, tá? Da sua carga horária, da sua falta de paciência, da sua falta de resiliência. Seu filho não tem culpa da tua criação, enfim. Eles não têm culpa. E o outro tema também é bem interessante, que se chama: os seus pais não têm culpa. Por que os seus pais não têm culpa? Porque hoje, mesmo você sendo adulta, você culpa a ausência, a falta de afeto, a falta de carinho, de suporte dos seus pais. Por isso que você é assim. Talvez você está refletindo, imprimindo isso nos seus filhos. Eu estou aqui para a gente quebrar tudo isso. Quebrar essa culpa que você talvez esteja colocando nos seus pais. Por isso que a sua vida está travada. Porque você hoje está alimentando ainda esse sentimento de raiva, rancor, né? Esse ressentimento, um sentimento ressentido, requentado. Seus pais, eles entregaram a você aquilo que eles poderiam entregar. Tudo bem. Talvez eles não foram responsáveis para entregar aquilo que era dever deles entregar para você. Isso que você está entregando hoje para o seu filho. Talvez você tente entregar, mas também não está conseguindo entregar. Por falta de quê? De autoconhecimento. Seus pais não tinham autoconhecimento. Por isso que eles também não entregaram para você. Mas é diferente. Hoje você é adulta. E hoje você não depende mais dos seus pais. Não depende. Então é preciso que você tire a menina de dentro de você, a síndrome da Cinderela, e comece a construir essa nova mulher que é mãe, que tem um filho, uma filha que está precisando muito dessa mulher, e deixar os seus pais lá no passado e se abraçar com a primeira carta de João 4:18. O amor lança fora todo o medo. Então, se você tem algum medo do que possa acontecer com o teu filho, porque ele está preso dentro do quarto, automaticamente lançou fora todo o amor e se abraçou com medo da circunstância que você está vivendo. Oséias 4:6. Meu povo perece por faltar conhecimento. Se você não tem conhecimento, se você não consegue construir o gerenciamento das suas emoções, se você não sabe o que é reprogramação mental, homeostase, equilíbrio da sua alma, metanoia, uma nova forma de falar, disruptura, romper radicalmente com aquilo que não agrega valor ao seu propósito de vida. Estoicismo, fora da sua cabeça você não tem controle. Você não pode mudar a mente do seu filho, não, mas você tem um poder extraordinário de influenciar, trazer a ovelhinha para perto de você como pastora, de modo influenciável, de modo empático, se colocando no lugar dele, entendendo por que essa dependência dele lá, por que esse prazer lá. Não, você pode criar formas dele ter prazer perto de você. Faz sentido isso ou não? E os seus pais não têm culpa. Porque se você hoje é adulta e não sabe de nada disso que eu falei aqui agora, então o que é que vai acontecer? Sempre a tua vida junto com o teu filho, ele no quarto, sempre vai ser assim, ó. Você vai estar com o mapa mental errado. Mindset, reprogramação do seu mapa mental. Você sempre vai estar com o mapa de clima, não um de trânsito. Mapa de clima é para ver o tempo. Mapa de trânsito é tráfego, é para você ir aonde você quer chegar. É para resolver mesmo. Sem estudar tudo isso que eu falei aqui, você não vai chegar. Vai ser o mapa de clima. Essa situação sempre vai continuar. E isso não é a sombra do que há por vir. Se está ruim, pode piorar mais ainda. E se está bom, vai melhorar mais ainda. Tá fazendo sentido isso aí? Se você vive hoje
presa porque você acha que foram seus pais que ocasionaram isso com você? Entenda, na época que era para eles entregar o suporte para você, a responsabilidade sim, era deles sim. Mas se você está viva hoje, então pega esse amor de Deus, da primeira carta de João 4,18, o amor lança fora todo o medo, pega esse amor de Deus, te enche, transborda e aplica lá no passado, na ausência e na debilidade, nesse mindset fixo que os seus pais tinham. Eles não tinham um mindset de aprendizado como você tem hoje. Você tem mindset, são os pensamentos voltados para a vitória, sucesso, transbordo. Eles não tinham isso, talvez o tempo era bem mais difícil do que o tempo que você está hoje. Então hoje a responsabilidade não é mais dos seus pais, eles não têm culpa. A responsabilidade hoje é sua, de construir a sua história de vida. Mãe, eu estou falando para você, de reprogramar a mente do seu filho através de um conteúdo diferenciado. Mas você vai ter que estudar esse tema extraordinário e muito difícil e delicado para algumas mães, que gera muito sofrimento. Quem aprende não depende. Nunca mais esqueça disso. Quem aprende não depende. Uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais ela retornará à sua forma original. Então faz o seguinte, foca na casinha dos porquinhos, mas na casinha de tijolo. Porque se hoje a tua casinha é de palha ou de madeira, quando vir o vento da ansiedade, quando vir o vento dos pensamentos acelerados, quando vir o vento do filho do quarto, a casinha vai cair. E as tuas emoções, podem cair por terra. Então, constrói a casinha de tijolo dos porquinhos, porque essa casinha é o teu autoconhecimento, é você entender o que mais importa na sua vida. Porque é o seguinte, você que é mãe, pra gente fechar aqui, existem duas alternativas para mãe. Ou você vai entregar quando você não sabe o que mais importa na sua vida, ou você entrega tudo e entrega seu tempo, você entrega tanto que você vai construir um baixo nível de merecimento. Você vai ficar para baixo. E a menina, a Cinderela, sempre vai estar dentro de você. Você não vai ter autonomia, autoridade. Você não vai ter nenhuma blindagem emocional. Tem mãe que é assim. Se anula por causa dos outros. O outro tipo de mãe é aquela que, narcisista, aquela que quer a perfeição do filho, aquela que não fez um curso, mas obriga o filho a estudar aquele curso que ela não conseguiu fazer. Não pergunta para ele, você quer estudar o que, meu amigo? Diga aí, minha amiga, o que é que você quer estudar? Tem que perguntar. A mente é dele. O que mais importa na vida dele é ele. Não é o seu desejo, a sua opinião. Não. Nesse sentido aí, certo? No sentido emocional, você tem que dirigi-lo. Mas tem que perguntar o que é que ele quer da vida dele. Não pode obrigar ele a ser aquilo que você quer. Você está entendendo? Mãe narcisista ou a mãe com baixo nível de merecimento. Mãe tóxica. Mãe super protetora. Uma mãe que atrapalha a vida do filho, né? Tem uma que se torna ausente e outra que está dentro demais. É isso, tá? Deus abençoe você, teu filho, tua filha, teu esposo, teus negócios, a tua casa, e tenha certeza, eu vou te ajudar. Você vai conseguir resgatar o filho do quarto. Mas primeiro você vai ter que entender o que mais importa na tua vida, que é você. Deus abençoe. Rádio Ativação Cerebral, a rádio que elimina conflitos emocionais.